6h59. Repita. 6h59. Olá, bom dia, você com o Bom Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 2 de novembro de 2022, feriado do Dia de Finados. Vivemos a primavera brasileira. Em São José dos Campos chove e agora 16 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, também em nossa página no Facebook ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Após 2 dias do segundo turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro fez ontem o primeiro pronunciamento. Ele leu um discurso breve em que disse que continuará cumprindo a Constituição. Afirmou ainda que manifestações pacíficas são bem-vindas e criticou ocupações. Depois, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou que dará início à transição de governo. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Presidente eleito Lula escolhe Geraldo Alckmin para coordenar a equipe de transição. Roubo adega em Jacareí deixa um bandido morto e um menor apreendido. Um bandido está foragido. Veículos com placas final 9 devem ser licenciados em novembro no estado de São Paulo. Emissão de certificação online passa a valer para viagens com pets à Europa. Censo 2022 já entrevistou 136 milhões de pessoas. Quase 64% da população. Banda do DCTA realiza apresentação amanhã na Igreja da Cidade em São José dos Campos. Novembro é o último mês para renovar CNHs vencidas em janeiro e fevereiro de 2022. Vereador Abner é eleito presidente da Câmara para os próximos 2 anos em Jacareí. São Paulo vira, mas Atlético Mineiro busca empate no fim do jogo no Morumbi. Está no ar o Jornal da Manhã. 7-1. Repita. 7-1. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h05. Repita. 7:05. Os bloqueios nas rodovias do país chegam ao 3º dia, com manifestantes prometendo manter as interdições. O número de ações em rodovias ontem, que vinha aumentando ao longo do dia, diminuiu ligeiramente ao longo da tarde, principalmente depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Eram 235 pontos de obstrução registrados antes da fala e 213 no boletim seguinte, divulgado após o pronunciamento. Por volta das 4 da madrugada de hoje, a Polícia Rodoviária Federal disse que havia 164 bloqueios em 17 estados. Entre eles, Minas Gerais com 12, Pará com 18 pontos, Paraná com 9, Santa Catarina com 37 e São Paulo. No Vale do Paraíba, um grupo de caminhoneiros bloqueava até a noite de ontem ao menos 5 pontos da Dutra. Na verdade, esses pontos continuam ainda, viu? Ontem à noite, o que está acontecendo é o seguinte, vamos falar bem a verdade, né? As pessoas, a população do modo geral, Sena, Giovana e Eloy, o pessoal está com medo, está apavorado, com medo de uma coisa mais grave. Felizmente, parece que até agora isso não aconteceu, e tomara que não aconteça. Ontem, por volta 10 horas da noite, me ligou um grupo de pessoas apavorado. Clemente, o que está acontecendo? Estou sabendo que vai ter aí, inclusive, manifestação, invasão. Falei, gente, pera um pouquinho. Acabei de chegar, estava no atendimento, acabei de chegar, e estava cobrindo, inclusive, o assalto que houve no Jardim Flórida, que teve um bandido morto, inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, e eu falei, pelo menos não estou vendo nada, mas eu vou sair e vou dar uma averiguada. Por volta 10h30 da noite, saí de casa e fui correr o trecho até a Via Dutra. Realmente, existe a Dutra na altura ali do Atacadão, ali no finalzinho da Castelo Branco, tá parada. Tem muito caminhão parado, inclusive tomaram já Castelo Branco ali, alguns caminhões estacionados para que os motoristas pudessem dormir, mas estava tudo na calmaria, tranquilo. Existe sim a manifestação. Pode dizer que de calmaria? Pode ser, porque não está tendo baderna, essa é a realidade. E também a possibilidade de uma manifestação em frente ao tiro de guerra em Jacareí. Eu fui até o tiro de guerra, havia uma viatura da Guarda Civil de Jacareí no local, haviam 3 guardas civis lá tomando conta lá.
tudo na maior tranquilidade. Então, está tendo muita falácia, muita gente querendo ver o circo pegar fogo. O circo não está pegando fogo, pelo contrário, está tudo muito na calmaria. Eu vim agora aqui para a rádio, estamos aqui, lá no Flórida, até aqui em Santa Paula, é um bom trecho. Está tudo tranquilo, pelo menos até agora. Clemente, hoje a gente tem que levar em consideração que é feriado, né? Dia de finados, muita gente. Tranquilo, né? Muita gente não saiu para trabalhar, mas exatamente. Ontem, por exemplo, foi bem complicado no começo da manhã e no final do dia. Também. O trecho entre São José e Jacareí, porque muita gente fugiu mesmo da rodovia Presidente Dutra, onde, né, aos pontos aí de manifestação, então procurou outros caminhos e aí deixa bastante complicada a situação dentro das cidades, né? Mas nada assim muito que não fora seja pacífica, é manifestação pacífica. Vamos deixar bem claro, existe sim um protesto pacífico. Até agora, nada de mais grave foi anotado, foi informado pelas autoridades. Portanto, as coisas aqui, pelo menos na região aqui, entre Jacareí e São José, calmaria total. É o que a gente observa. O vereador Abner, do PSDB, foi eleito com 10 votos favoráveis presidente da Câmara Municipal para o biênio 2023-2024 em Jacareí. Votaram pela abstenção os vereadores Dr. Rodrigo Salomão, do PSDB, Hernani Barreto e Rogério Timóteo, ambos do Republicanos. Esta é a segunda vez que Abner ocupa o cargo de presidente da Câmara de Jacareí. A primeira ocorreu entre 2019 e 2020. Os vereadores Sônia Patas da Amizade, do PL, e Paulinho do Esporte, do PSD, ocuparão, respectivamente, os cargos de primeiro e segundo secretários da mesa diretora. A vereadora Maria Amélia, do PSDB, foi eleita vice-presidente da casa, com 12 votos favoráveis e uma abstenção do vereador Hernani Barreto, do Republicanos. A posse dos eleitos ocorrerá a partir de janeiro de 2023. Então, o vereador Abner de Madureira, do PSDB, volta aí a ocupar a mesa a presidência da Câmara de Jacareí, e em São José foi eleito também para ocupar o cargo de presidente, Roberto do Eleven. Esses dois presidentes de São José e de Jacareí assumem o cargo em janeiro de 2023. Vamos agora, Eloy, falar sobre as estradas que cortam a região do Vale do Paraíba? Estradas. Vamos lá, Clemente. Olha, como você estava comentando, nesse momento, pelo menos segundo informações oficiais que a gente tem aqui da concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra, a gente tem praticamente 3 pontos de manifestação aqui na nossa região. Nós temos em Caçapava, manifestação na altura do quilômetro 131 no sentido Rio de Janeiro. Em São José dos Campos, a manifestação acontece no quilômetro 148 no sentido São Paulo, e no trecho de Jacareí tem manifestação nos dois sentidos. No sentido São Paulo, no 157, e no sentido contrário, no quilômetro 164. Agora, a partir de Guarulhos, bem diferente do que a gente viu ontem, o trânsito está bastante tranquilo. Bom, como a gente comentou, né? Hoje é feriado, então a situação está bem tranquila para o motorista que vai em direção a São Paulo. Rodovia Ayrton Senna também segue com trânsito fluindo bem, ainda tem manifestações acontecendo ali na rodovia Hélio Smith, que dá acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos. O trânsito vai fluindo por ali em uma faixa, então, claro, sempre complica um pouco a situação do motorista, mas de forma geral está bem melhor do que a gente estava vendo ontem. O corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem. Agora, o motorista hoje tem que tomar cuidado com aquela questão da visibilidade e das pistas. A gente tem chuva, tem neblina e tem pistas molhadas. Na Floriano, na Oswaldo Cruz, a mesma condição. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, embora com relação ao trânsito esteja normal, mas tem chuva e tem neblina. E a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com essa condição de trânsito livre durante grande trecho aí da rodovia. Tem garoa também com neblina e tem manifestantes no quilômetro 82, já na chegada a Caraguatatuba, tem bloqueio no trecho, apenas uma faixa está liberada ali, e aí, claro, a situação fica complicada para o motorista na chegada a Caraguatatuba. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos aí para embarque em ambos os sentidos, e tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela também a mesma condição de tempo nublado e chuva nesse momento.
7h11. Repita. 7h11. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a quarta-feira vai ser de chuva durante todo o dia na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e também na Serra da Mantiqueira. À noite também pode chover em toda a região. E as temperaturas continuam baixas, máximas para hoje. São José dos Campos não passa dos 17 graus. Caraguatatuba, máxima prevista para hoje 19 graus e Campos do Jordão fica com 13 de temperatura máxima prevista para hoje. Nesse momento, em São José dos Campos, em plena primavera, 16 graus. 7h16. Repita. 7h16. Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, hoje nos estuda a presença do Coronel Fontes, ele que é chefe de assessoria de comunicação social do DCTA, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Coronel Fontes, muito bom dia mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Aliás, foi freguês já, né? Esteve conosco ano passado e mais uma vez este ano. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Clemente, muito bom dia, Giovana e Sena. Agradeço a gentileza do espaço da Jovem Pan, mais uma vez parceira conosco no concerto do Dia do Aviador, que a gente faz essa celebração nossa da Força Aérea Brasileira. Aliás, serão dois eventos grandes, né? 2 eventos legais. Estou aqui para convidar a população de toda a região para esses eventos, né? Então, esse ano nós temos uma novidade, né? No dia 3, às 8 horas da noite, lá na Igreja da Cidade. Que é amanhã. Isso. Ali no quilômetro 145 ali da Dutra, né? Na Igreja da Cidade, nós faremos o nosso concerto do Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, sendo que esse ano nós temos uma temática interessante, que é os 200 anos do bicentenário da independência do Brasil, né? E aí eu preciso fazer com certeza um agradecimento do ano passado, quando a gente veio aqui e a gente estava num período que estava saindo do Covid. Nós colocamos na Igreja da Cidade, com o espaço Covid, respeitando 2.200 pessoas lá. O resultado disso, nós arrecadamos 1,5 tonelada de alimentos, levamos para as agrovilas em Alcântara, arrecadamos mais de 2.000 garrafas de água, que foram levadas para o hospital da criança com câncer do GACC, que nós temos ali no grupo de assistência à criança com câncer. Isso fez toda a diferença para as pessoas que foram lá num concerto solidário que é gratuito, você não paga nada, só leva ali seu alimento, só leva a sua contribuição e durante 1h30 fica ali curtindo uma boa música, fica curtindo ali as nossas tradições da Força Aérea Brasileira, lembrando dos nossos heróis da Segunda Guerra Mundial que lutaram contra o nazifascismo na Itália. Isso a gente consegue fazer uma boa celebração. Esse ano, a nossa expectativa é que com encerramento da pandemia a gente consiga colocar mais pessoas. Então, esse ano temos uma boa expectativa também de ampliarmos o nosso apoio. Então, Vamos chamar o pessoal aí para comparecer amanhã, então, amanhã é dia 3, às 8 horas da noite, na Igreja da Cidade, na rodovia Presidente Dutra, no KM 145, sentido Rio de Janeiro. Vamos lutar lá então para acompanhar de perto aí a banda de música no concerto sinfônico da banda do DCTA, é isso, né? É isso mesmo. Então, esse ano a gente quer colocar muita gente lá para a gente poder fazer um apoio também ao grupo de assistência Pessoa com Câncer, o GAPC, né? Que são 2 entidades que ajudam aqui as pessoas com câncer no Vale do Paraíba. Além da gente poder fazer uma boa noite de música, um bom concerto. Nós fizemos um treinamento ontem, nosso ensaio geral, ficamos bastante satisfeitos e temos uma boa expectativa para o dia de amanhã. Além de piloto, aviador, você também é músico? Não. Essa capacidade eu não tenho não, Clemente. Mas assistir é muito gostoso, né? É muito prazer. Muito prazeroso, né? O
ano passado, assim, a gente teve uma grata surpresa, porque a gente não esperava que desse tanta gente e foi muito legal. A expectativa é muito boa para esse ano. Giovana. Eu tenho várias perguntas aqui para fazer. Primeiro, como que a população pode participar, né? Ela precisa reservar, fazer alguma reserva, e também quais tipos de alimentos que ela pode levar para poder contribuir com vocês? Giovana, muito obrigado pela pergunta, que isso é essencial. Como no ano passado, a gente vai continuar arrecadando as garrafas de 500 ml com água, porque essas garrafas elas são essenciais no tratamento com os jovens com câncer, porque eles consomem muita água, né? E a água precisa ser mineral e ter a certeza que a água é dela 500 ml e não aquelas garrafas grandes. Então isso já ajuda bastante. Esse ano a gente ampliou para fraldas geriátricas, além de alimentos não perecíveis e caixas de bombom. Quem quiser levar uma caixa de bombom vai ajudar bastante, porque é uma maneira da gente estar fazendo esse apoio a essas pessoas. Conforme o ano passado, nós também, além de ajudarmos esses dois grupos de apoio às pessoas e às crianças com câncer aqui do Vale do Paraíba, nós também vamos levar para Alcântara, para as agrovilas, para que a gente possa ajudar junto ali ao nosso centro de lançamento de Alcântara, que a gente ajuda o pessoal lá para poder fazer os nossos lançamentos e eles participarem conosco. E para participar, precisa fazer a reserva? Então, a gente colocou no site dcta.mil.br, tem lá um QR Code e você entra no Simpla e faz o cadastro no evento. Não precisa imprimir, não precisa levar ingresso. Se você não se cadastrar no Simpla, você também pode levar o seu alimento e participar do evento, porque a gente só colocou ali para a gente ter uma noção de quantas pessoas a gente vai conseguir colocar lá dentro. A capacidade da igreja da cidade é bastante significativa, são quase 5 mil pessoas. Sim. E já cerca de 800 pessoas já se cadastraram no Simpla. Então a gente tem uma boa expectativa para amanhã. O senhor pode repetir o site, por favor? Eu repito com certeza. É www.dcta.mil.br, que é o site nosso do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Quando fala mil, só para lembrar o nosso ouvinte que é mil de militar, né? Isso. Então, dcta.mil.br e faça inscrição. Caso não faça, é só aparecer, leva o seu produto, leva aí a sua doação e está convidado a entrar e assistir esse maravilhoso evento aí, o concerto sinfônico da banda de música do DCTA. Isso mesmo. E a outra novidade desse ano é a Esquadrilha da Fumaça, no dia 5, agora, no sábado, lá no banhado, né? Ali na hora do banhado. Na orla do banhado, sim, no Mirante Anchieta, que o pessoal se concentra ali. Nós tivemos o apoio. Sábado agora. Dia 5. 16 horas. Nós vamos fazer a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. A gente espera que essa frente de chuva desses 16 graus que vocês acabaram de falar, elas deem uma passada para que a gente possa ter uma boa meteorologia. Segundo o nosso meteorologista Léo Moreno. Eu não. Eu apenas me baseio no que os técnicos falam. Claro, nós vamos ficar soprando essa nuvem pra gente poder e fazer a informação. A Esquadrilha da Fumaça é uma ferramenta da Força Aérea Brasileira espetacular. As crianças adoram. Enche os olhos, né? É emocionante. É emocionante. São 7 aeronaves A-29 Super Tucano de fabricação brasileira. São 7, né? São 7. Fabricados pela Embraer. Todos pela Embraer. Então, assim, o Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos, tem tudo a ver com a nossa apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Vai ser um evento muito legal, tenho certeza. Não resta dúvida que a esquadrilha é maravilhosa, mas eu adoro também aquele avião supersônico, que de repente passa, o avião passa, o som vem depois, né? E assusta, né? Os aeronaves de caça supersônica realmente dão aquele susto. Você pilota isso, né? Eu já pilotei. Agora, como coronel, a gente agora fica mais sem pilotar, infelizmente. Infelizmente, né? Giovana. Coronel, eu quero falar ainda um pouquinho mais sobre a apresentação de amanhã, sim, mas na verdade um pouquinho sobre a banda de música do DCTA, porque ela foi criada em 1966, com certeza já fez várias apresentações especiais. Queria saber um pouquinho assim, como é que é essa formação, né, dessa banda, quantas pessoas participam e que apresentações especiais elas já fizeram? Giovana, eu tenho uma apresentação que com certeza ficou marcada na história da banda. Foi no dia 22 de outubro de 1968, que foi o voo do primeiro bandeirante fabricado aqui em São José dos Campos, primeiro avião fabricado pela Força Aérea Brasileira naquela época. A Embraer nem existia, a Embraer foi criada um ano depois, né? Então, os engenheiros capitaneados ali por Osiris Silva fizeram o primeiro voo. A nossa banda, criada em 66, estava lá do lado, além de outros grandes concertos para a sociedade
sociedade civil. Nós já fizemos uma apresentação em 2019 na Avenida Paulista. O ano passado fizemos essa na Igreja da Cidade, que ali tem um espaço muito grande, concentramos bastante pessoas. Então, assim, hoje a banda de música do DCTA, ela vem se consolidando como um evento que a população do Vale do Paraíba sempre nos cobra para poder, poxa, a gente quer ver a participação. E esse ano a gente conseguiu ampliar um pouquinho os naipes, né? Nós colocamos, pedimos ajuda à nossa escola de especialistas, então os músicos da escola de especialistas também vieram para cá. São ao todo cerca de 70 músicos que vão estar fazendo uma bela de uma festa, cerca de 1h30 de apresentação amanhã a partir das 8 horas. A gente pede ao público que for interessado a ir, chegue um pouco mais cedo. Nós teremos estandes para que o pessoal possa desfrutar e não ficar acumulando ali no horário, porque a entrada realmente, o ano passado a gente se assustou quando a gente viu o público, era muita gente, e é interessante o pessoal chegar um pouquinho mais cedo e aproveitar com a família. É um passeio familiar. Tá E o Eloy Moreno, fala aí, qual a sua pergunta, Eloy? Que como a gente está no estúdio aqui provisório, né? Ele vai ouvir agora. Por gentileza, quais são as músicas que a banda vai apresentar? É a minha curiosidade. Não que eu não goste, né? Música não é muito a minha praia, né? Legal você perguntar. Esse ano, por causa do bicentenário da Independência, diferente do ano passado, que nós fizemos em 4 atos, né? Que a gente foi passando ali pro Santos Dumont, na França, então a gente cantou Edith Piaf, várias músicas nesse sentido, e depois a gente passou pela Segunda Guerra Mundial, mostrando todas aquelas músicas que embalaram os pracinhas na Itália. Passamos depois para as músicas nacionais, quando a gente voltou nos anos 68, e terminou com as músicas mais Star Wars. O ano passado a gente fez essa viagem, né? Esse ano a gente fez um repertório um pouquinho diferente. A gente está privilegiando o cancioneiro popular nacional, né? Então são várias as surpresas que nós vamos colocar, mas eu tenho absoluta certeza, os arranjos que foram feitos são maravilhosos. Nós fizemos um ensaio geral ontem, as pessoas que assistiram ficaram impressionadas, eu fiquei impressionado, porque assim, o volume de profissionalismo dos artistas que nós temos aqui no Vale é assustador. O pessoal se dedica bastante, são artistas eu não vejo como é que essas pessoas não estão no cenário nacional. Eu sinceramente não vejo como eram para estar no cenário nacional se destacando, porque o nível de profissionalismo, a qualidade e a excelência das músicas que foram apresentadas ontem são excepcionais. E esse ano a surpresa é o cancioneiro nacional, apesar de que nós também vamos falar um pouquinho da época de Santos Dumont. Como dia do aviador, a gente não pode fugir do dia 23 de outubro de 1906, quando o Mineirinho, lá de Cabangu, voou com o seu 14 bis no campo de Bagatelle, lá na França. Então, a gente não pode nunca deixar de mostrar o gênio que foi o ser humano brasileiro Alberto Santos Dumont. Eu acho que você vendeu muito bem essa situação, viu, Léo? Pelo seguinte, a gente sabe que banda de música é muito gostoso você parar e assistir a uma banda de música. Agora, é uma viagem, exata no tempo, né? Quando é agora uma banda acompanhando. militar, seja ela da Polícia Militar, do próprio DCTA, a coisa é muito mais emocionante. Eu sou apaixonado pelos hinos militares. Eu sou da época de escola pública, de pequenininho, lá com 7, 8 anos, que todos os eventos comemorativos, os hinos militares já acordavam você às 6 horas da manhã, com a alvorada, né? E isso foi passando, parece que agora está começando a voltar, as pessoas estão mais interessadas nisso, né? E é o momento que você convidando a população de modo geral para comparecer amanhã, então às 8 horas da noite na Igreja da Cidade, para acompanhar essa banda sinfônica amanhã, que vai realmente trazer muita alegria a quem for assistir, e vale a pena. Eu tenho certeza que nesse concerto solidário que a gente vai estar fazendo uma boa ação, a gente vai estar ouvindo uma boa música, as pessoas vão estar se deleitando lá à noite. As músicas são bastante significativas pra gente, né? Não só as músicas militares, que são poucas, mas a gente vai estar tocando o cancioneiro brasileiro. E um detalhe, o ano passado foi uma coisa que me espantou, né? A gente via crianças sentadas assistindo, como se estivesse na Broadway. Eu falei, ué, que interessante, né? Porque normalmente criança fica querendo brincar com outra criança. Não, elas sentavam, ficaram assistindo e vendo aquele espetáculo. Isso me chamou bastante atenção, porque interagiram. Foi muito legal mesmo. Giovana, para fechar? Não, eu acho que é isso, aproveitar, né, e dizer para as pessoas, olha, gente, vale a pena. Você vai contribuir, fazer um ato solidário e ter 1h30, como o senhor disse, mais ou menos aí, de uma excelente apresentação. Se você não conhece, nunca participou, é uma oportunidade única, né? Então vale a pena, faça a sua inscrição, entre no site, ou se não der para fazer a inscrição,
É só comparecer, como o senhor disse. Chega um pouquinho antes, mas tem que participar, sim. É uma oportunidade que a cidade está tendo, né? E aproveitar essa data. Giovana, mais uma vez agradeço a Jovem Pan, esse espaço, isso é muito significativo para a gente, porque isso torna a visibilidade do nosso trabalho da Força Aérea para a sociedade civil, isso é muito importante para a gente. E essa ação solidária e voluntária nossa é um aspecto bastante importante nosso, porque é a nossa característica. Militar tem que ter essa característica de voluntário. Né? Então amanhã tem um evento e no sábado, não esquece, da Esquadrilha da Fumaça, às 4h, na Hora do Banhado, aqui em São José dos Campos. Coronel Fontes, mais uma vez, muito obrigado, sucesso a vocês e parabéns aí pela iniciativa. Eu que agradeço esse espaço, Clemente, Giovanni e Sena. Muito obrigado. Hora 7h30. Repita. 7h30. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado a R$5,05 ontem, com queda de 0,96%. Dólar comercial também fechou em queda, perdeu 0,92%, cotado a R$5,11 na sessão de ontem. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira B3, que reúne as empresas mais negociadas, encerrou o pregão com alta de 0,77% aos 116.928 pontos. Wall Street fechou em queda ontem após a divulgação de dados econômicos divergentes nos Estados Unidos. O cenário é de nervosismo prévio ao encerramento da reunião do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, o Banco Central Americano, o Fed. O índice industrial Dow Jones fechou em queda de 0,2% a 32.653 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,9%, situando-se a 10.890 unidades. 7h35. Repita. 7h35. O presidente eleito Lula, do PT, escolheu o seu vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, para coordenar a equipe de transição. A escolha foi feita na manhã de ontem em uma reunião com Gleisi Hoffmann, presidente do PT, Aloysio Mercadante, responsável por elaborar o seu plano de governo, e outros integrantes. Cúpula petista em um hotel na capital paulista. Alckmin comandará uma equipe com 50 nomes que mesclará quadros técnicos e políticos para dialogar com integrantes do governo de Jair Bolsonaro. E funcionários da Urban, a urbanizadora municipal de São José dos Campos, irão auxiliar a população na localização dos jazigos neste feriado de finados. Isso por meio de busca online nos cemitérios Colônia Paraíso, no Morumbi, Maria Peregrina, em Santana, Padre Rodolfo Comoric, no centro, e cemitério distrital de Eugênio de Melo. Eles utilizarão tablets para agilizar o atendimento a cerca de 50 mil pessoas esperadas nas visitações dos 4 cemitérios. Os cemitérios públicos de São José dos Campos abriram seus portões às 7 da manhã e fecham às 6 da tarde, com exceção do cemitério Padre Rodolfo Comoric, que abriu às 6 da manhã. Haverá apresentações de músicas sacras e eruditas nos cemitérios Padre Rodolfo Comoric, no centro, e Maria Peregrina, em Santana. As apresentações serão às 10 da manhã e às 3 da tarde, respectivamente. Os cemitérios municipais de Jacareí, Campo da Saudade e Jardim da Paz foram abertos das 6 da manhã e vão até às 6 da tarde. Os cemitérios municipais também terão uma programação de missas durante o feriado. No Campo da Saudade, situado no Avareí, região central, as missas serão realizadas às 8 e também às 10 da manhã e às 2 e às 4 da tarde. Já no cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, as celebrações ocorrerão às 9 e às 11 da manhã e às 2 da tarde. Agora 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h40. Repita. 7h40.
E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo e Atlético Mineiro empataram por 2-2 no Morumbi. O argentino Caleri fez os 2 gols do tricolor e o chileno Vargas os 2 do Galo. O resultado foi ótimo para o Atlético, mas ruim para o tricolor, vaiado pela torcida. Os 2 rivais ainda sonham com vaga na próxima edição da Libertadores da América. E o Cuiabá venceu o Botafogo por 2-0 no Engenhão, no Rio de Janeiro, e saiu da zona de rebaixamento. E pela Champions League, o Liverpool venceu o invicto Napoli na última rodada por 2-0 em Anfield. O resultado manteve a equipe italiana na liderança do Grupo A e os Reds em segundo lugar. Num grupo onde todas as posições já estavam definidas antes da rodada, o Bayern de Munique venceu a Inter de Milão por 2-0 e fechou a fase como o único time 100% de aproveitamento na Champions League. O Tottenham venceu o Olympique de Marseille por 2-1 em jogo da 6ª rodada do Grupo D. A vitória colocou os Spurs nas oitavas de final da competição. Já o Barcelona se despediu melancolicamente da Champions League com uma vitória por 4-2 contra o Vitória Pilsen na República Tcheca. O Barça, que ficou em terceiro lugar no Grupo C, vai para a Liga Europa. E o Corinthians busca encerrar um tabu incômodo nesta quarta-feira contra o Flamengo. A equipe não vence o rubro-negro no Maracanã desde julho de 2015. O que aumenta as chances do Timão no confronto de hoje é o fato da equipe carioca provavelmente mandar a campo um time alternativo. O Flamengo se tornou tricampeão da Libertadores no último sábado contra o Atlético Paranaense. Sendo assim, a tendência é que o técnico Dorival Júnior mande a campo um time misto, preservando as principais estrelas. Na temporada, as equipes se enfrentaram 2 vezes no Maracanã. Vitória do Flamengo por 1-0 na volta das quartas de final da Libertadores e empate em 1-1 no segundo jogo da final da Copa do Brasil, com o rubro-negro levando a melhor nas penalidades. E o Palmeiras prepara o mosaico para a partida contra o Fortaleza nesta quarta-feira no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão garante o título brasileiro em caso de vitória sobre o time cearense, independentemente dos resultados dos outros jogos da rodada. Caso o Internacional não vença o América Mineiro fora de casa, em jogo marcado para hoje à tarde, o Palmeiras entrará em campo já campeão. E a menos de 3 semanas para o pontapé inicial da Copa do Mundo, Neymar é o responsável por descolar um lugarzinho para o futebol brasileiro no top 10 da Chuteira de Ouro. Com o gol marcado na vitória por 4-3 sobre o Troyes no sábado, o astro do Paris Saint-Germain chegou a 10 gols anotados no campeonato francês e subiu para a 10ª colocação do prêmio destinado ao artilheiro máximo das ligas nacionais da Europa na temporada. E faltando 18 dias para o início da Copa do Mundo, um grupo de trabalhadores denunciam que não receberam salários por seus trabalhos no Catar. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, mais de 34 mil reclamações foram registradas entre outubro de 2021 e outubro de 2022. As principais causas das reclamações dizem respeito ao não pagamento de salários e benefícios de rescisão e férias anuais não concedidas ou pagas. Ainda segundo a OIT, 66% dessas reclamações foram resolvidas fora da justiça e 30,7% nos tribunais. Em 84% dos casos, o juiz concordou com o trabalhador que atuou nas obras para a realização da Copa do Mundo no país árabe. E para terminar, qual é o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira na história das Copas do Mundo da FIFA? Se você respondeu Botafogo, acertou.
O Botafogo lidera o ranking de times com mais jogadores convocados pelo Brasil para as Copas do Mundo, seguido por São Paulo e Vasco. Flamengo é o quarto e o Corinthians aparece apenas em sétimo. E a lista sofrerá mudanças na próxima segunda-feira, quando o técnico Tite divulgará os 26 jogadores que vão ao Catar. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Lembra daquele momento quando o tempo resolveu parar um instante pra sempre, um pedaço da eternidade pra gente matar a saudade. Daquele momento, Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h51. Repita. 7h51. Ontem, no início da noite, uma adega na Avenida Pensilvânia, localizada no Jardim Flórida, em Jacareí, foi assaltada por 3 bandidos, conforme informou a Polícia Militar. Os bandidos chegaram em um carro branco, provavelmente produto de furto, e ao tentar fugir, roubaram o veículo de uma vítima. Na fuga, houve troca de tiros, sendo que um bandido veio a óbito no PS da Santa Casa de Jacareí. Um menor foi apreendido e outro bandido conseguiu fugir, mas a polícia já tem a identificação do foragido. Segundo a polícia, os marginais têm passagem pela polícia e são moradores de São José dos Campos. Eu estive lá ontem no local acompanhando essa ocorrência da Polícia Militar, realmente é assustador, porque os moradores do Jardim Flórida em Jacareí passaram momentos de pânico ontem à noite, que isso foi por volta de 8 horas da noite, 8h30, e é por volta de 11h30, quase meia-noite, estavam no local, inclusive muitas pessoas saíram de suas casas para acompanhar essa ocorrência nessa adega em Jacareí, lá na Pensilvânia. Realmente foi um momento de muito susto para os moradores do Jardim Flórida. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Rua Genésia B. Tarantino, na Vila Piratininga, e também na Avenida São José, na Vila Mascarenhas. Essas duas vias, a velocidade máxima permitida é de 60 quilômetros por hora. Cena, hoje é feriado, tá chovendo e, sem programação, feriado e finado. No feriado aproveitaram já. Com certeza. E a chuva ajudou também, né? Exato. Então, nada de fumacê hoje em São José dos Campos. Eloy, as nossas estradas, como estão neste momento? Clemente, na verdade hoje... Você que você falou assim, calma, Eloy. Ao vivo é assim, Clemente. Deu a deixa, a gente... Impressionante, né? Deu a deixa, a gente tá colocando. É para não ficar nenhum vazio no ar. Para os nossos ouvintes ficarem sempre informados. O rádio não tem lacuna. Não pode ter. Mas falando das estradas, Clemente, não mudou muita coisa não. Vou detalhar aqui. Estradas. Rodovia Presidente Dutra ainda continua com aqueles pontos de manifestação dos motoristas, né? A gente tem manifestação em Caçapava, na altura do quilômetro 131, para quem vai no sentido Rio de Janeiro. Também tem manifestação em São José dos Campos, no quilômetro 148, no sentido São Paulo. E em Jacareí, a gente tem a manifestação acontecendo nos dois sentidos da via. No sentido São Paulo, quilômetro 157, e no sentido contrário, quilômetro 164. Tirando esses pontos aí, o restante da rodovia Presidente
Presidente Dutra não apresenta problemas para o motorista nessa manhã de feriado, manhã molhada, né? Apenas em Guarulhos ali tem obras na altura do quilômetro 214 pela pista marginal no sentido São Paulo, e aí, claro, com obras sempre tem dificuldade, né? Rodovia Ailton Senna segue também com trânsito fluindo bem, e segundo informações da concessionária que administra a rodovia, o acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos, ali pela rodovia Hélio Smith, também está tranquilo neste momento, não tem mais lentidão, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. O corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem com situação muito semelhante neste momento. Em relação ao trânsito, não há problemas, vai fluindo bem, mas ainda temos chuva, vários pontos com neblina nas 3 rodovias, claro, com pistas molhadas, o motorista deve redobrar a atenção. Apenas uma ressalva aqui, a rodovia dos Tamoios tem manifestação na chegada a Caraguatatuba, na altura do quilômetro 82, e por conta disso tem um bloqueio na pista lá, vai passando um veículo de cada vez, então consequentemente existe um pouco de lentidão aí na chegada a Caraguatatuba pela rodovia dos Tamoios. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem também com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos em ambos os sentidos, e ainda tem tempo nublado com pistas molhadas tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela nesse momento. 7h55. Repita. 7h55. Eloy Moreno tem reclamações do ouvinte pelo nosso WhatsApp, que é o 99707-7791, repetindo, 99707-7791. Tem sim, Clemente, são várias. Vamos começar aqui pelo Daniel Lucas, ele é de São José dos Campos, ele é morador do Jardim do Satélite, mas eu tenho certeza que não é só uma dúvida dele não, viu? Ele fala aqui da Avenida Dr. João Batista de Souza Soares, ele fala em frente ao posto Shell, tem um semáforo, depois 50 metros à frente tem outro semáforo do supermercado Coop, um pouco mais à frente está sendo instalado mais um semáforo, que não deve dar nem 100 metros de distância do anterior. Vamos brincar comigo, Eloy, mas fica a dica aqui então. Então fica aí, pare e siga. Pare e siga. Tá o semáforo é mais fácil. Mais fácil, né? Porque realmente a dúvida do Daniel é exatamente essa. Ele queria entender o motivo de tanto semáforo assim naquela. O pare e siga. Mas eu vou te contar, Clemente, não é fácil não, viu? Amanhã vai estar aqui o prefeito de Jacareí, de São José dos Campos, confirmou com a gente aqui, o Anderson estará aqui amanhã e a gente vai falar sobre isso aí para ele, então, sobre esses excessos de semáforos na cidade, né? Ali na João Batista de Souza Soares, realmente é complicado. A gente está utilizando aquela avenida ali todos os dias e embora as plaquinhas digam lá, eu confesso que agora não me lembro qual é o termo exato, se é semáforo inteligente, alguma coisa nesse sentido. Olha, mas com todo o respeito à inteligência desses semáforos, eu diria que há controvérsias, viu? Porque hoje pela manhã, por exemplo, eu fiquei cerca de 45 segundos em um semáforo, absolutamente não havia trânsito no outro sentido. Então, não sei exatamente qual é o sistema de inteligência que está sendo utilizado nos semáforos, mas eu acho que precisa ser revisto. Precisa passar por uma revisão. Colocaram um semáforo inteligente bem do lado do INPE. E não era tão inteligente o semáforo. Nada inteligente, nada inteligente aquele semáforo. Continua, viu, Clemente? Os cientistas do INPE, como é que ficava, né? Pô, isso não é inteligência, né? Fala a verdade, né? O algoritmo que está sendo utilizado aí nessa inteligência artificial precisa ser aprimorado, né? Porque eu falei aqui do prefeito Jair Santana de Jacareí, né? Porque lá em Jacareí, na Castelo Branco, a terceira ponte, pare e siga. Pare e siga. Só que é o seguinte, pare. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50. Siga. Parou outra vez. Mas, ô Clemente, vamos ser sinceros, hein? Pelo menos aí nessa questão de Jacareí, a gente está falando de obras. Obras a gente sabe que é um problema, né? Aliás, tem mais uma reclamação aqui de um ouvinte de São José dos Campos. Que fica para amanhã. Poxa vida. O tempo urge, né? Então você também pode. Sim, você também pode participar do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, pode mandar aqui pro nosso WhatsApp, que é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h58. Repita. 7h58. Muito bem, vamos ao destaque final. E
E caminhões contendo 520 mil ovos usados para a produção de vacinas contra H3N2, produzidas pelo Instituto Butantan em São Paulo, chegaram ontem ao seu destino com mais de 8 horas de atraso. A liberação dos veículos só ocorreu após o Instituto acionar a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e pedir apoio. As cargas que ficaram presas na paralisação de caminhoneiros próximo à cidade de Jundiaí receberam a escolta da Polícia Militar até a entrada principal do Instituto. Assim como qualquer matéria-prima que chega ao Butantan, os ovos serão avaliados por técnicos do Instituto antes de seguir para a produção de 1,5 milhão de doses da vacina contra a influenza. Anualmente, o Butantan fornece 80 milhões de doses desse imunizante ao Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações, o PNI. As doses em produção serão destinadas à vacinação da população brasileira em 2023. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 em ponto. Repita. 8 horas em ponto. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Vereador Abner é eleito presidente da Câmara para os próximos 2 anos em Jacareí. Lula escolhe Geraldo Alckmin para coordenar a equipe de transição de governo. E conversamos com o Coronel Fontes, que falou da banda do DCTA, que realiza a apresentação amanhã na Igreja da Cidade em São José dos Campos. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230.